Fala pessoal, boa tarde, Fábio Barreto aqui do Coancast. Hoje estamos aqui no episódio 15, né, com Antônio Bento, especialista em inteligência tributária da FX Hub, um parceiro nosso aqui também do Grupo Coan, também faz parte aqui do ecossistema. Então, a gente hoje trouxe aqui para ele falar sobre um assunto aí bem interessante. Boa tarde, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês para esse podcast. Hoje estamos aqui recebendo o Antônio Bento. Bem, Antônio, da FX Hub, Isso. né? Uma empresa voltada para a área de câmbio, né? E o Antônio é um especialista no assunto. Então ele vai explicar um pouco para nós essa coisa de câmbio, né? Dólar subindo e descendo, enfim. Esse é o nosso tema hoje, Antônio. Tenha vontade aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência que está ouvindo a gente. Eu sou um cliente Coan, né? Não combinamos esse merchan aqui, mas eu gosto muito aqui do serviço de vocês e é muito legal para mim estar aqui. Bacana. Falar um pouquinho de câmbio, tentar falar de uma forma descomplicada para a galera entender, né? E trazer uns exemplos Quem, práticos. quem quiser depois conhecer um pouco mais da FX Hub, fala aí o Instagram, site, como que... FX Hub Oficial, www.fxhub.com.br e pode me acompanhar no LinkedIn também, Antônio Bento, que eu posto bastante coisa sobre câmbio, sobre tributação, legislação. Bacana. Boa, então, indo aqui, né, para o nosso conteúdo de hoje, né, pessoal, a gente vai falar sobre câmbio e também um pouco a linha aqui também fiscal, né, tributária em cima dessa questão de remessa e movimentação cambial, né? Então, o Antônio, fala um pouco aí sobre o conceito, né, e a importância do câmbio, discutir aí como o câmbio afeta, né, o comércio exterior, investimentos, viagens, né? Então, hoje tá tudo globalizado, né? Então, os bancos digitais estão aí com contas que você consegue movimentar três, quatro moedas com uma mesma conta bancária, etc, né? Então, esse conceito do câmbio vem mudando muito, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco aí pra gente o câmbio de antigamente e hoje, né? Assim, ter esse panorama, dar esse panorama para nós aí. Tá. Eu gosto muito de traçar um paralelo assim do mercado cambial e simplificar um pouco as coisas, né? Eu acho que o conceito de câmbio é basicamente troca de moeda quando alguém dentro do país precisa fazer um pagamento e enviar algum recurso para outra pessoa, outra empresa que não recebe na moeda local, né? Então você precisa trocar essa moeda, você precisa procurar uma instituição que ofereça esse serviço para fazer a troca da moeda e depois a liquidação desse dinheiro na conta destino, né? Então é basicamente isso, troca de moeda e você pagar alguém em algum outro lugar que não no país de origem, né? Pode ser nos Estados Unidos, por exemplo, em dólar, né? E hoje acho que o Banco Central tem feito um trabalho super legal de desburocratização e simplificação das remessas, principalmente para a pessoa física, né, com essas soluções que você comentou, de conta global, multimoeda, remessa no mesmo dia, né, investimentos no exterior. E acho que a principal diferença que marca, né, o câmbio antigamente para o câmbio de hoje é o avanço da tecnologia, é um pouco da desburocratização do sistema e também acho que o Banco Central está muito mais preocupado com prevenção de lavagem de dinheiro, né, e fazer a coisa do jeito certo, recolhendo os impostos certos, né, do que realmente ter um controle muito afinco ali da operação, da vida da pessoa, né. É isso que a gente tem observado, pelo menos no FX Hub. Bacana. O Antônio, muitas pessoas às vezes nos perguntam aqui, pô, como é que eu faço para mandar dinheiro para o exterior? É burocrático? Paga imposto? Como é que é? É difícil? É fácil? Você pode dar Claro, um breve relato claro, claro. assim desse assunto? Claro, claro. Na minha visão, assim, né, você tem diferentes tipos de pessoa e empresas que buscam por isso. Um outro só, complementando, precisa ter um motivo para eu mandar o dinheiro? Não Entendeu? Tudo necessariamente, isso, né? né? Não necessariamente. Eu acho que qualquer pessoa, empresa ou até mesmo governo pode usar o serviço de câmbio, né? O serviço de câmbio ele é um serviço do mercado financeiro, né? No braço de pagamentos. Certo. Assim como conta corrente, como cartão de crédito, como cartão de débito, o câmbio é um serviço, né? E qualquer pessoa ou empresa pode consumir por esse serviço.
E aí você tem diferentes tipos de pessoas com demandas diferentes, né? Tem gente que precisa pagar um MBA lá fora, por exemplo, tem gente que quer constituir uma reserva em moeda estrangeira e dolarizar o patrimônio, tem empresa que precisa pagar fornecedor, receber de cliente, né? Que precisa também expandir a operação internacional, né? Que abrir filiais ao redor do mundo. Então, assim, acho que o câmbio por si só, ele é para ser um serviço, um produto onde possibilita, né, uma empresa, uma pessoa fazer uma transferência que tem uma outra motivação por trás disso, né? Assim como aqui no Brasil. A gente paga, né, eu transfiro dinheiro pro Fábio, eu pago o serviço da Coan, né, enfim, né? E aí, ao invés de fazer em reais, eu vou fazer em dólares, né? Do ponto de vista de facilidade, eu acho que demanda uma análise um pouco mais cautelosa em cima do tipo de transferência que a pessoa quer fazer, né? Quando a gente fala de pessoa física, por exemplo, é uma transferência muito mais simples, né? Uma pessoa física ou está transferindo para um terceiro para pagar uma despesa, para reembolsar alguma coisa, ou está transferindo em benefício próprio, para poder exercer uma reserva em moeda estrangeira no exterior ou arcar com uma despesa própria lá fora, né? Tem algumas particularidades, parece, que, por exemplo, determinadas remessas são livre de imposto, outras pagam imposto. Como é que é isso? Taxas também, né? Acho Sim, que sim. as Né? pessoas às vezes ficam muito perguntando sobre taxas, né? Então, assim, de repente, o que que incide taxa, quais as taxas, né, nessas remessas, valores, né? Do ponto de vista de imposto, né, a gente tem um sistema de tributação um pouco diferente daquilo que é aplicado para as transações entre empresas e pessoas no Brasil, né? Então, o câmbio tem uma tributação própria, né? São basicamente dois grupos de impostos, né, que é o IOF. Esse pode ir desde a alíquota 0 até a alíquota 6,38. 6,38, né? A mais comum é 0,38, né? Mas você tem alguns casos em que o governo ele incentiva, por exemplo, a importação de alguns insumos ou a exportação de alguns produtos, então zera-se a alíquota de IOF, né? Mas a maioria é 0,38. E você tem também o imposto de renda, né, que você recolhe ali, principalmente nos casos de envio de patrimônio, né, no caso de uma doação, pessoa física, ou no caso de pagamento de serviço para o exterior, quando uma empresa aqui no Brasil contrata um serviço no exterior. Na maioria das vezes também você paga ali uma alíquota de 17,54% de imposto de renda, né? Sobre a remessa. Sobre a remessa, né? Sobre o valor bruto em reais que está sendo arremetido. Então, aí você tem alguns outros impostos ali, dependendo do caso, né? Às vezes pode recolher um PIS, COFINS, né? Mas são casos mais específicos, né? No geral, IR e IOF. Só deixando mais claro, quer dizer, esse imposto de renda, vamos falar, o imposto de renda que parece que é a alíquota maior aí do que está sendo falado, Sim. é no caso de, por exemplo, eu mando um dinheiro do exterior de um serviço que eu contratei. Boa, vamos materializar. Né? Vamos fazer um exemplo para Boa, deixar. boa, boa. Por exemplo, se eu brasileiro, né, estou remetendo uma doação para um parente Sim. meu que mora na Espanha, por exemplo, eu vou pagar. Pessoa física, pessoa física, eu vou pagar 17,54% de imposto. De imposto de renda. De renda, né? Uma DARF que é recolhida. Sim. E quem Não pode há fazer remessa. exato, quem pode fazer o pagamento ou é o banco ou o próprio cliente. Entendi. Se for uma empresa, por exemplo, né, a minha empresa contratando um advogado nos Estados Unidos porque eu quero fazer um estudo de mercado e entender como funciona, né? Quer dizer, então você está pagando um honorário lá nos Estados Unidos. De um advogado americano. De um advogado americano. Conta lá fora. Tá? Que você contratou. Exatamente. Quando eu for fazer o pagamento dessa remessa, né, vai ter um custo ali, além das taxas, que a gente pode Sim. falar disso, mas aí tem um custo de 17,54% de imposto. Sim. Existem alguns países que têm acordos de bitributação para evitar a bitributação para o Brasil. É isso que eu ia também colocar. Porque hoje existe um convênio, né, entre Brasil e N. Aí eu posso trazer, né? Onde está um acordo de deixar isento essas remessas. De um acordo bilateral, digamos assim. Né? Mas então. O cara já está sendo tributado lá também, né? Então tem esse entendimento. Mas os países que têm esse acordo, principalmente, são os países da zona do euro, né? Tá, mas esse imposto que você falou, quem paga é quem está mandando. Quem está mandando. Tá mandando. Eu estou mandando para fora um valor e estou pagando em imposto de renda. Isso existe, assim, na minha visão, que é uma medida para você proteger um pouco o produto e o serviço brasileiro,
né? Você evitar que a empresa contrate isso no exterior, né? Entendi. E assim, eu acho que da lógica tributária também, né? Se essa empresa brasileira estivesse comprando de uma empresa brasileira, a empresa que está vendendo, ela estaria recolhendo, né, uma carga muito parecida de imposto, né? Ali, todos os Sim. impostos da pessoa jurídica, né? 16,2. Gira em torno disso, né? Então, na lógica da receita, pô, vou cobrar, vou tributar esse cara lá fora, não sei como ele está sendo, né? Então, aí que tributado. acontece, aí que vem a questão de muitas pessoas falam, poxa, inviabiliza aí e tal, e aí algumas situações particulares parte para alternativas. E hoje em dia, com essas tecnologias, né, os bancos, aí tem aqui um ponto aqui também, né, os bancos novos digitais, o novo contexto aí mesmo de tecnologia, permite com que as pessoas tenham uma conta global, por exemplo, né? E aí ela possa ter uma conta que ela utiliza lá no exterior. Então, ou seja, de vez eu fazer uma remessa para pagar o advogado, por exemplo, eu tenho uma conta onde o dinheiro já está lá no exterior. Eu não tenho que fazer uma remessa. O que que muda isso daí em termos de taxa e tributação? Bom, do ponto de vista de taxa, né, e despesa bancária para fazer a remessa, eu não vejo grandes mudanças, né? Você tem talvez uma alíquota de IOF um pouco maior, no caso em que a empresa ou a pessoa tem uma conta em moeda estrangeira e faz essa remessa para recarregar a conta, né, e acreditar o saldo em dólar, você tem uma alíquota um pouco maior de para 1,1%. Mas aí tem uma linha muito tênue na legislação, né? Porque não é muito claro se esse movimento ele é, né, correto, por exemplo, né? Porque se você está pagando por um serviço, tem lá, né, muito claro que, né, aquela remessa do pagamento daquele serviço precisa, né, recolher os impostos todos, né? Mas quando você faz esse pagamento por intermédio de uma conta em sua titularidade no exterior, aí, né, assim, é uma discussão que dá muito pano para manga, né? Mas tem muita empresa, tem muita pessoa que realmente faz isso, constitui uma conta no exterior e faz esses pagamentos por lá para evitar essas alíquotas de imposto. E os bancos que estão falando aí, até o nosso segundo ponto aqui, né, que é o papel dos bancos e tal. Tem bancos que tem pessoas dizendo que são bancos que não são rastreáveis pelo Bacen. E eu já ouvi algumas situações dessa, meios de pagamento, né, que a gente percebe aí que tem bastante empresas aí. Parece que teve uma legislação aí em 2017, tudo que. E aí muita tecnologia acaba criando essa movimentação aí, meio que o banco, o Bacen, né? Ele não tem rastreabilidade. Isso daí, isso foge totalmente de uma situação de câmbio. Isso o que seria isso, né? Porque a gente, como leigo, a gente fala, pô, mas como assim, né? Acho legal a gente colocar um pouco, né, entender qual que é o papel do Banco Central. É isso. O Banco Central ele é um regulador do mercado de câmbio, né? E ele supervisiona os operadores autorizados a funcionar no mercado. Os operadores são os bancos, né? Bancos, instituição financeira, instituição de pagamento, né? Enfim. Toda operação de câmbio, né, até hoje nas modalidades mais simplificadas, né, que estão em vigor, ela precisa passar pelo conhecimento do Banco Central e precisa ter um contrato de câmbio emitido, né? Tudo que acontece fora esse formato, esse processo, né, eu não entendo como um jeito lícito de você remeter dinheiro, né, do ponto de vista, né, do Banco Central. Existem algumas empresas que fazem hoje liquidação, por exemplo, via criptomoedas, né? E esse movimento, né, de você enviar ou receber dinheiro para dentro ou fora do Brasil utilizando esses canais, né? Ele é um movimento que vem ganhando força, né? Tem muita gente que algumas empresas e pessoas têm usado esse serviço, né? Mas é um serviço ali que precisa consultar muito bem, né, o seu operador de câmbio, o seu banco, para ver se foi devidamente registrado, né? Você pode emitir um contrato de câmbio e ter a criptomoeda como um canal alternativo de liquidação. Mas se você não faz esse registro no Banco Central, você fica irregular. E é nesse momento que entra uma empresa igual a FX Hub, por exemplo, de vez eu ficar sujeito a essa questão, pô, qual banco que eu vou fazer, qual meio de pagamento que eu vou fazer, eu vou para uma empresa de inteligência cambial, que é o caso da FX Hub, e aí você vai trazer as melhores circunstâncias, as melhores taxas, é isso? Exatamente, acho que a ideia da FX Hub é simplificar um pouco esse processo, né? Trazer conhecimento e luz para essas questões que são
né? Que às vezes o cliente tem dúvida, né? Não sabe quanto paga, a gente deixa tudo sempre muito claro, né? E por ser uma empresa de tecnologia que tem uma plataforma, um software, normalmente os custos, né? Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes os custos são mais baixos do que se o cara for no Itaú, no Santander. E Não, no caso de eu vou fazer o inverso, não me enviar, de receber dinheiro do exterior, Boa. como é que é o trâmite? até Isso custa imposto? Pode, Boa, não boa. pode? De pessoa física, por exemplo, se eu tenho uma pessoa no exterior, quer me dar dinheiro para mim aqui. Tem que ter motivo, Sim, paga sim. imposto, como é que funciona isso? Até o Tony, antes da gente ir para essa parte aí, a gente estava falando da questão da operação, né, tudo. Eu queria complementar um pouco aí. Em relação à operação, né, da FX Hub, hoje tem alguma limitação, por exemplo, hoje para contratar uma remessa, assim, até que a plataforma, né, que você falou assim, que facilita essa parte de operar, né, assim, de operação, como é que funciona aí? Eu vou tentar meio que responder já os dois numa só, né? Hum. Eu acho que tem alguns fundamentos nas operações de câmbio, né? Todo cliente que manda e recebe dinheiro para fora precisa passar por uma verificação de compliance em PLD, né? Isso vai acontecer na FX Hub e em qualquer instituição financeira, né? Além disso, toda operação de câmbio precisa ter um fundamento econômico, né? Você precisa saber por que o cliente está mandando, né, ou recebendo aquele valor, porque dependendo do motivo dos documentos que ele apresentar, né, a gente vai ter uma situação tributária diferente, né? E todo cliente precisa também ter capacidade financeira, ele precisa ter recursos ali, seja no imposto de renda, seja no balanço da empresa, comprovados de que ele tem, né, capacidade financeira para mandar para receber aquele valor, né? Então, né, acho que respondendo a tua pergunta processual, né, o processo com a gente tende a ser um processo mais automático, né, que roda dentro do sistema nosso que está no ar, mas ele respeita toda a legislação do Banco Central, né? E sobre a questão de custos, taxas, né, o processo do cara trazer o dinheiro de fora e pôr no Brasil, né, vamos chamar assim, toda operação de câmbio vai ter o custo spread bancário, né, que é o custo da instituição financeira por estar trocando aquela moeda para você, né? E esse spread normalmente ele é calculado ali na hora da cotação do dólar. Então, sempre quando você fecha um câmbio, né, com a instituição financeira, você tem ali o Google, né? Você pode pegar a taxa do dólar no Google como uma referência, né? Mas a taxa que o banco te passa é sempre diferente da taxa do Google, porque tem o spread dele, ele tem o ganho dele, Sim, né? Então toda operação de câmbio vai ser composta pelo spread bancário e pelos impostos a serem recolhidos, né? E quando o cara está trazendo dinheiro de fora para o Brasil, aí você tem uma série de incentivos, né, para não se tributar a remessa de câmbio. Então, normalmente a alíquota de IOF é zero, a alíquota de IR nem se aplica, é sempre zero, né? E aí, quando esse dinheiro cai na conta da empresa, por exemplo, esse cara vai emitir uma nota fiscal, né? E aí ele vai ser tributado. E se for pessoa física? Se for pessoa física, né, Que está recebendo, no caso. precisa entender muito bem o porquê que essa pessoa física está recebendo Tem que dar uma isso, explicação, né? tem que fazer algo para o banco, imagino eu, né? Qual que é Banco. qual que é a recomendação assim, do Banco Central e que eu super assino embaixo, né? A pessoa física ou a pessoa jurídica precisa procurar o seu agente de câmbio, o seu banco ou uma empresa como a FX Hub, por exemplo, explicar ali a situação, né? Sempre comprovar que está fazendo por meio de documentos, né? E aí a gente vai fazer o enquadramento correto dessa transação para recolher os impostos corretamente, né? A operação mais comum que existe é uma pessoa física mandando e recebendo dinheiro entre contas de própria titularidade, né? De mesma titularidade. Essa operação não precisa de documento complementar, não precisa de nada. A alíquota de IOF é sempre zero na entrada. Dá um exemplo. Ah. Desculpe, se eu interrompi você, não. Se você quiser continuar. É só falar que a alíquota de IOF é sempre 0,38% na entrada, na saída sempre 1,1%. Por exemplo, eu moro lá fora, É. moro no exterior, trabalho, ganho, tenho rendimento e quero mandar dinheiro aqui para o Brasil para poupança, investimento. Sim. Isso é uma forma legal de se enviar, né? Uhum. É isso? Lógico, né? Só paga o IOF nesse caso. Só paga o IOF. Né? Na entrada do recurso, na liquidação. Porque esse dinheiro já foi tributado lá nos Estados Unidos, por exemplo, Exatamente. né? Pelo meu salário, pelo meu ganho lá. É isso? Está correto? Aí nesse caso, né? Aí tem uma outra discussão que a gente tem muito vivo aqui no
universo do câmbio, que essa pessoa que ela deixou o Brasil para trabalhar num outro país tem que fazer a declaração do CD definitivo. Isso é definitivo, ok. Aí é uma burocracia, digamos assim, que tem que atender, né? Para poder, inclusive, se enquadrar em algumas questões, né? Sim. E não ser tributada também Sim. aqui, né? No Sim. Brasil, né? E vai ser tributada lá fora e aqui vai só deixar o dinheiro guardado, né? Porque Sim. aqui, bom, juros paga 1% ao mês, lá fora é Exato. historicamente negativo. E aí aquela questão também do acordo, né? De bitributação, né? Que a gente comentou que dependendo, mesmo ele ganhando legalmente lá fora, né? Mesmo ele ganhando legalmente lá fora, se os países não tiver acordo de bitributação, ele vai mandando para cá, ele vai acabar pagando, né? Se ele tiver feito a saída definitiva, não. No caso da pessoa física, ele está protegido nesse, né, de pagar, né? Agora, se ele declarar imposto de novo no Brasil e mantiver aí sim, ele vai ser tributado. Se não tiver o acordo, ele vai ser tributado nas duas fontes. Então tem essa questão, ou seja, ter uma declaração em duas ou ter uma só, né? No caso, se ele manter duas vidas fiscal, né? Se ele manter lá e aqui, provavelmente, tem se que não ganhar tiver um belo num salário. Os países que mais têm assim acordo, né? Hoje são na zona do euro, então França, Espanha, Portugal, né? Estados Unidos tem. Não tem. Não tem, Estados Unidos não tem acordo para evitar a tributação. não tem. E os países na América Latina, né? A gente também tem muito acordo com a Argentina, não sei se Uruguai, mas Argentina, México, né? Chile também não tenho certeza, mas México com certeza. E em cima dessa questão aí, né, das pessoas fazer remessa e tal, quais as dicas, né, que você dá para que a pessoa não tenha nenhum problema ou então não pague, depois acaba não procurando um especialista aí que nem vocês, valores, limites, olha, acima de tanto, cuidado com isso. Quais dicas que você dá aí pra galera aí? Depende um pouco da complexidade da vida financeira, né, da pessoa ou da empresa, né? Se for uma pessoa, cara, como nós, né, que tem uma continha lá fora, que recarrega essa continha de vez em quando, ou para investir em bolsa americana, ou para fazer uma viagem no exterior, não tem segredo, né? É só realmente fazer a remessa, recolher o EOF corretamente, procurar saber se a instituição que você está se cadastrando, né, a empresa que você está se relacionando, que oferece esse serviço, está registrada devidamente no Banco Central, né? Não é nada ilegal, né? Cara, vida que segue, vida tranquila, né? Uma pessoa física que tem um pouco mais de patrimônio, que está querendo dolarizar o patrimônio, tem imóveis no exterior, tal, morar fora, cara, aí você tem várias soluções, desde constituição de offshore, né? Abrir empresa, conta ou em paraísos fiscais ou no próprio Estados Unidos, né? Tem várias maneiras de você dolarizar seu patrimônio e estar fiscalmente protegido. Aí é legal procurar um profissional para ajudar a fazer a blindagem e a e a preparação, né, dessa dolarização do patrimônio. Teria que constituir lá essa empresa juridicamente, né, ter toda a documentação, né, que também não é qualquer um que consegue abrir, dependendo do local, né? É caro, não é um processo barato, então assim, né, você tem que ter um patrimônio relevante aí, né, pelo menos mais de, sei lá, $1 milhão, né, para poder montar essas estruturas aí. E aí você tem que procurar um profissional de planejamento patrimonial. Essa palavra que me fugiu, né? Esse cara vai te ajudar. Você fala agora, né, a gente saindo de pessoa física indo para pessoa jurídica, né, no caso uma empresa, né? Uma empresa pequena também, que puxa um cliente, né, opera $10 mil por mês, coisa assim. Esse cara também é muito difícil dele cair numa seara ali de risco e vulnerabilidade, né? Porque ou ele exporta serviço e vai estar recebendo por isso, vai emitir a notinha dele que acabou, ou ele está importando alguma coisa que vai ter uma declaração de importação também e acabou, né? De novo, sempre busca saber se o fornecedor de câmbio é um cara registrado no Bacen, então você está, né, protegido disso. Agora, quando é uma empresa também que tem uma operação um pouco mais complexa, tá? Que já tem um faturamento maior, uma pequena, média, grande empresa, né? E que tem clientes no exterior, que tem uma estrutura, né, que está querendo se internacionalizar e tudo mais, aí é fundamental que tenha um trabalho colegiado entre contador, advogado e o profissional de câmbio, né? O advogado vai fazer toda a parte de contratos e questão tributária, né?
o contador vai ter um papel muito importante ali nas declarações todas e nos lançamentos, Na né? tributária, né? Também tributário, nos lançamentos de balanço e tudo mais, e o profissional de câmbio vai encontrar o caminho correto para aquele dinheiro ser remetido para fora, né? Você tem várias formas quando você é uma empresa de você expandir a sua operação, né? Você pode constituir uma empresa no exterior, por exemplo, né, e fazer um aporte de capital para poder gastar aquela grana lá, ou você pode fazer um mútuo com essa empresa, né? Cada uma desses caminhos tem vantagens e desvantagens tributárias operacionais. Aí esse grupo de profissionais é quem ajuda, né? Em termos de manter uma pessoa que quer manter algum dinheiro fora do país, assim, de maneira lícita, né? Você recomenda que país que seria assim mais fácil, mais difícil? Tem alguma preferência nessa Cara, história, não? eu acho que o mercado americano ele é fantástico nesse sentido, porque a coisa lá, né, popularizou-se muito o acesso global ao mercado americano. Né? Eu falo que quando a gente faz aqui as declarações de imposto de renda, que são várias, e realmente os Estados Unidos é campeão, né? É campeão. A maioria é só Estados Unidos, né? Acho que assim, do ponto de vista de liquidez, do ponto de vista de tamanho de mercado, Seguro, maturidade, um país seguro, segurança, né? Também, né? Embora o dólar não tenha mais lastro, né? Mas do ponto de vista de segurança, acho que os Estados Unidos ainda é o campeão, né? Sim. Porque você tem hoje várias empresas brasileiras que fizeram esse canal lá. Então você pode comprar ações, você pode comprar ETFs. E esses chamados paraísos fiscais? Eu, assim, né? Acho que a gente tem um Essas- preconceito no tem- Brasil. é, Isso Quando se foi- fala em paraíso fiscal, a gente já acha que é alguma não coisa. tem nada de errado. Né? Eu acho que o Tudo paraíso. sério, né? Tudo... Assim, né? Uma coisa é ser um país que tem um regime de tributação favorecido. Seria aí, às vezes paraíso fiscal é porque é isento, tem algumas coisas que dão E às favor, vezes né? o país tem uma coerção, né? Uma condução duvidosa, né? de boas práticas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. Né? É muito comum, né, assim, principalmente na década de 80, 90, os paraísos fiscais seriam os dois, né? Então você tem tanto a tributação favorecida quanto, né, você não tem compliance nenhum, qualquer um abre conta lá, né, tudo mais. Para esconder dinheiro, E né? paraíso fiscal, às vezes as pessoas acham que é só as ilhas XYZ, mas por exemplo, Mônaco, né? Mônaco é um Europa, Mônaco é um paraíso fiscal. Mônaco é um paraíso Delaware fiscal. é um estado dos Estados Unidos, Então o que que é um acontece? paraíso fiscal. E todos os pilotos, né, da Fórmula 1, eles recebem por Mônaco, eles têm residência em Mônaco, eu não sabia disso. Não sei quem me falou aí, todos eles estão lá, né? Porque é melhor meio para eles receber, né, a remuneração deles, né? Então, ou seja, os caras já ganham bem pra caramba e ainda fazem tudo lá em Mônaco, né? É aquilo que eu falei, né? Pro cara que tem muita grana, né? Esse big money, né, guy, né? Esse cara que tem muita grana faz sentido toda essa orquestra, né? Ter várias contas, empresas constituídas e tal, porque aí ele tem alguma eficiência tributária, né? E evita pagar alguns impostos. E ele pode comprovar, eventualmente, a parte jurídica, né? Que é a residência, né? Que nem os caras da Fórmula 1, eles vão lá e alugam lá algum apartamentozinho pronto, né? Ó, No Brasil, especialmente, a gente tem uma legislação muito legal, muito bem regulada em relação a isso, que define muito bem o que é o residente, não residente, quando recolhe imposto, quando não recolhe. Antônio, você que está aí no dia a dia, você respira câmbio, come câmbio, dorme com câmbio, enfim. O que você está achando do dólar hoje? Essa oscilação não, essa subida, qual que é o conceito? Na sua visão? Cara, acho que tem duas grandes discussões, assim, né? Você acha que abaixa, por exemplo? Tá, eu vou tentar responder essa e depois eu vou puxar uma outra aqui para falar um pouquinho do universo de cripto, né? Mas, bom, o dólar, cara, a gente tem que entender que o Brasil, em primeiro lugar, né, é um país que tem muito da tua estrutura produtiva vinculada ao dólar. Então, muito dos insumos que a gente compra lá fora, né, para poder abastecer a nossa indústria, né, tudo vem de fora e parametrizado no dólar, né? E aquilo que a gente produz e vende, que é principalmente commodity, é cotado em dólar na Bolsa de Chicago. Então, assim, né, tanto da ótica da compra quanto da ótica da venda, a gente está dolarizado. A exportação é maravilhoso. A importação. Então, assim, né, sempre quando tem um movimento de subida ou caída do dólar, é bom e ruim ao mesmo tempo, dependendo da ótica que você está olhando, entendeu?
Mas assim, eu acho que o jeito da gente, né, acompanhar isso é estar alerta à agenda doméstica, né, entender o que está acontecendo no Brasil, né, porque isso impacta assim na flutuação do dólar, né, e também estar atento na agenda internacional. Por exemplo, você sabe que vai ter uma eleição nos Estados Unidos daqui a 2 meses, né? A eleição está empatada, você não sabe qual que é o resultado. Com certeza vai ter volatilidade cambial. Tá acima. Ou para baixo. Ah, Depende, né? no caso só foi pra cima. Só foi para cima, né? Eu acho que quando a incerteza ela tá maior, normalmente a grana ela volta para os Estados Unidos, né? Então isso faz com que o real se desvalorize, o dólar valorize e aí a cotação, a taxa de câmbio, né? Ela fica. Então, mas até queria saber a sua opinião, né? Às vezes a questão da moeda em si, do dólar, o quanto que o dólar ele tá valendo, não é só uma questão de estar alto ou estar baixo, né? Se ele está controlado, se ele não está disparando, né? Então é um sinal positivo, né? Porque as pessoas às vezes olham, pô, o dólar tá alto, só que ele tá alto já, sei lá, 3 anos, Sim. né? Então ele não tá disparando mais, Mas entendeu? você tem que fazer você tem que olhar assim, né? Tá alto em relação a quê? Né? Porque se a gente, se a gente vive num país, por exemplo, né, com inflação alta, é natural que o dólar ele vai continuar subindo, vai aumentar, Sim. né? Porque né, os preços no mercado nacional e internacional vão sendo corrigidos de acordo com a inflação, né? E aí o Banco Central tem algumas ferramentas para conseguir, né, fazer o dólar trabalhar a favor ou soltar a rédea, né, que são os swaps cambiais, né, que é compra e venda de dólar no mercado interbancário, né, é uma esfera onde a gente não enxerga, onde a gente não vê, né, é o Banco Central, alguns bancos, né, e a taxa de juros. Né, a taxa de juros é uma ferramenta muito, né, muito importante, porque quando você aumenta a taxa de juros, né, tende a vir mais dinheiro de fora, porque o risco Brasil fica mais baixo, né, pelo prêmio da liquidez, né, pelo prêmio dos juros, e aí entra mais dinheiro, né, e o dólar abaixa. Né. E também tem um terceiro fator que foge um pouco do Banco Central, que é a responsabilidade fiscal do governo. Né. Se o governo é um governo que está gastando bonitinho, né, tá cumprindo ali, né, não está extrapolando, isso tende a passar mais credibilidade. Aí acho que é um fator mais, né, intangível ali, invisível, que também interfere na taxa de câmbio. Beleza, e assim, aí finalizando aqui a questão das perguntas, né? Então hoje, para quem você indica aí é dólar, né? Assim, ou nenhuma outra moeda aí, assim, para adquirir, porque isso está começando a ficar mais comum, né? As pessoas abrir conta no exterior, né? Fazer remessa. Então, assim, em termos para as questões de dicas aí, de dúvidas, se for fazer alguma coisa, faz nos Estados Unidos, em dólar e beleza. Acho que, vamos lá, depende muito do perfil da pessoa. Né? Vamos falar de pessoa, vamos falar de empresa, que aí, puta, fica muito mais complexo. Depende muito do perfil da pessoa, né, e do poder aquisitivo dessa pessoa, né? Se a gente está falando de um cara que não, poxa, que ganha ali até 3, 4, 5 salários mínimos, né, e tudo mais, mas esse cara tem que ter uma reserva em real aqui, 6 meses de despesa numa liquidez ali no CDB, porque se der problema ele tem um caixa ali para resolver o problema dele, entendeu? O cara que tem um pouco mais de grana, né, e eu também acho que aí ele vai investir num fundo multimercado, ele vai investir em alguns outros produtos no ETF, Bolsa Americana Brasil, e alguns outros produtos também para evitar um pouco a exposição, né? Aí para um cara que já tem um pouco mais de dinheiro, que já tem, né, ali a reserva básica, que já tem algum patrimônio investido, já tem um imóvel, não, enfim, né, e tá sobrando uma grana, aí eu acho legal, né, brincar de atravessar a fronteira, né? E aí eu acho que os Estados Unidos é o país mais, né, onde eu começaria, né? Eu acho que porque assim, você investir no exterior, você tem uma série de aprendizados também, né? Você precisa, cara, você precisa manejar a operação de câmbio ali, né? Porque precisa remeter, você precisa estar ciente dos custos, dos gastos, né? Você precisa operar a tua conta lá fora, né? Saber como é que compra, vende as ações, tá? Ou os títulos lá fora. Depois você tem que declarar isso no imposto de renda, né? Aí você tem que pegar a PTAX para poder. Então, assim, é complexo, né? Então eu começaria pelos Estados Unidos, né? E depois ia para onde? Depois acho que, cara, eu daria uma olhada no mercado europeu, né? Que também é muito grande, né? Puta, a Bolsa de Frankfurt é gigantesca, né? E mercado asiático também tem muita. Mas acho que pra mim, eu não estudei muito a tese do mercado asiático ainda, né? Eu acho que pra mim é estranho, né? Mas eu acho que né, talvez esteja na. Então, pessoal, então fica a dica aí, ó. Apex Hub aí, especialista no assunto. Precisa de alguma consultoria aí na área de dólar, tá aqui o Antônio.
Quem quiser desbravar aí as fronteiras aí, tiver com o bolso cheio aí, mandar para os Estados Unidos, para a Europa aí, FX Hub aí, né? Então é isso aí, ô Tony. Queria que você desse um final aí, um conselho final aí. Você fica à vontade aí para você fechar aí agora aqui o episódio 15 aqui da Coancast. Legal. Né? Não, obrigado, né, pelo convite aqui. Acho que é muito legal participar dessas coisas, provocar essas discussões para quem está dentro desse ambiente, né, mais globalizado, e para quem também não está. Eu acho que é uma tendência, a gente precisa olhar para isso, né? O meu conselho eu acho que fica muito no campo de acompanhar um pouco, né, o protagonismo que o Banco Central brasileiro e o real está adquirindo nesse mundo digital internacional, né? A gente lançou o Pix e, cara, foi o maior sucesso, né, dos bancos centrais do mundo, né? Agora os Estados Unidos estão copiando a gente lá com o SH, né, lá também que tá dando pau pra caralho. E, eu acho que e a gente mal terminou de lançar o Pix, né? O Banco Central já está pensando no Drex, né? Que cara, é uma maneira fantástica de você tokenizar alguns ativos, né, da economia real, como carro, imóveis. Repete aí o termo? Não. Ele falou outro. O Drex é o nome, eu entendi. O Drex. Tokenização. Fala. Cara, explica esse termo. Né, cara, eu acho que, né, o que é o Drex? O Drex, ele copia muito a estrutura das criptomoedas que já ainda não está em vigor, né? Ainda não está em vigor. Está sendo desenvolvido. Né? Então, o que o Banco Central fez dessa vez? Ele tirou um pouco o pé e falou assim, olha, mercado, me apresente soluções aí do que vocês estão construindo em Drex, né? E vamos construir junto, né? Então, o Banco Central, né, tirou um pouco... Acho que não perdeu a hegemonia, porque, né, ele quem está supervisionando ali um pouco, né, os trabalhos, mas assim, ele abriu para outras empresas apresentarem tecnologias para o sistema poder funcionar. Então o mercado está construindo isso em conjunto com o Banco Central. Mas o que é o Drex, né? A gente já tem o Pix que resolve pagamento instantâneo, né? Só que a gente tem uma série de empecilhos ainda dentro da economia, né? Principalmente no quesito de confiabilidade e segurança das coisas. Então acho que o Drex vem para resolver isso, né? Por exemplo, se eu compro um imóvel hoje do Fábio, né? O que a gente faz? A gente vai primeiro no cartório, eu faço o Pix primeiro, eu só faço o Pix depois que você vai no cartório, assinou, e se tiver impedido, se tiver algum bloqueio, e se eu não conseguir transferir o imóvel. Então, assim, a ideia do Drex é pegar esse imóvel que o Fábio tem, que é um token não fundível, né? O token não fundível, ele não existe nenhum outro token igual a ele no sistema. Pensa no token como se fosse pensa no sistema do Drex como uma grande placa onde você pluga vários pendrives, né? O token, cara, se você plugar o pendrive A ou o pendrive B, ele é exatamente a mesma coisa, né? Agora, o token não fundível, né, ele só existe aquele único pendrive. É abstrato, digamos assim. É bem abstrato, né? Mas assim, tudo isso fica dentro de uma rede computadorizada que é muito segura, tá? Então, assim, né, no caso do imóvel, o que a gente faz? A gente pega o imóvel do Fábio, joga ele na rede e fala assim, olha, mundo, Brasil, planeta, sei lá que seja, né? O Fábio tem esse imóvel aqui que ele é único, né? E a gente pode até colocar a informação de que ele está ou não à venda, né? Quando eu decido comprar o teu imóvel, né? No momento que os reais caem na sua conta, a propriedade do imóvel passa para o meu nome. No mesmo segundo. É isso que o Drex resolve. Você não vai ter que assinatura em cartório. Pode ser que tenha algum trâmite burocrático para poder identificar. Formalizar depois, vai, a questão mais. Mas a propriedade. Mas acho que nem tanta propriedade, porque a propriedade ela já está lá. Mas assim, para validar a identidade das pessoas que estão fazendo ali, talvez, né, do ponto de vista de identidade, você tenha algum outro trâmite mais, né, nessa linha. Mas a transferência da posse e o pagamento pelo ativo acontece instantaneamente, né? E isso, assim, está programado para ser lançado no Brasil no ano que vem, né? Talvez 26. O Drex, se não me falha a memória, seria a nossa moeda digital. Exatamente. É a nossa moeda digital. É o criptomoeda. É a moeda brasileira, né? É o criptografado. É a criptomoeda. Então, podemos alguns economistas, pelo que eu tenho visto, são contra, né? Não sei por que motivo. Olha, aí você tem uma discussão, porque assim, o mundo cripto ele existe há muito tempo já. Né?
Eu não sei quando que foi lançado o primeiro Bitcoin, tem muita gente falando disso aí hoje, né, no mercado, depois vocês dão um Google aí pelo chat GPT. Mas assim, essa história do Bitcoin ela não é nova, né? E a tese do Bitcoin é uma tese, cara, que vem desde os anos 80, então é uma coisa assim que está sendo construída há muito tempo já, né? E assim, o fato é que as criptomoedas elas tomaram conta do nosso dia, né? Hoje muita gente inclusive usa para reserva de valor, para investir, para deixar lá, né? Em vez de dolarizar, né? Põe em Bitcoin. Estão tendo né? bastante lucros, né? Sim, sim, né? Uma coisa importante, né? Bitcoin não tem nada a ver com bet, são coisas diferentes, Sim. tá? Às vezes a galera mistura. A criptomoeda, o próprio nome já diz, né? Então, assim, hoje são mais de 20 mil criptomoedas existentes no mercado, né? É muita coisa, né? Então, assim, o Banco Central brasileiro viu esse movimento todo, né? E falou assim, cara, a gente precisa se mexer, porque hoje, do jeito que tá, a gente não tem controle. A gente não sabe como que as transações acontecem, se é tudo muito transparente, se não é, né? Enfim. E a iniciativa do Drex é para tentar formalizar um pouco esse mercado. E assim, eu vejo inúmeros ganhos, né? Eu vejo inúmeros ganhos. E foi o exemplo que você deu da questão do imóvel, né? Eu acho que é o exemplo mais Por que acontece? É criptografado, né? O termo, se a palavra é essa, ou seja, quando o Pix hoje, ele é muito rápido, ele é tecnologia muito rápida, porque você põe lá o Pix lá, ele cai na conta da pessoa. Só que a criptomoeda ela é mais segura, porque não tem como você mandar para a pessoa errada. Exatamente. Né? Então, criptografado. O Pix também não, né? O Pix também não. Cada usuário na rede Pix. Não, então, mas você tem como errar você tem como errar a identidade. Mandar para a pessoa errada. Né? O que deu a entender no imóvel, quando você falou da questão do imóvel, você falou que não tem como eu pagar o cara errado do imóvel. Né? Você pode colocar a informação errada no sistema e o dinheiro ir para o lugar errado. Né? Assim como no Pix. Né? Mas aí, bom, a pessoa também tem que estar atenta. E talvez aí, para finalizar, a segurança de rastreabilidade, sei lá, né? Eu acho que a criptomoeda vai caminhar por uma situação onde vai estar tudo muito amarrado aí, né? Então essa questão, sei lá, de lavagem de dinheiro, essas coisas todas aí, não sei até que ponto isso vai... Acho que tem alguns... Eu vou finalizar essa fala aqui, mas acho que tem alguns pontos, né? Que os economistas criticam muito as criptomoedas, que eu até entendo, né? Principalmente o Bitcoin, né? Que é muito difícil você transformar isso no meio de pagamento, né? E essa moeda ela é cotada em dólar. É o principal argumento, né? Que muita gente usa e fala, mas é cotada em dólar e tal. Mas assim, o Bitcoin, na sua essência, ele não foi criado para ser um meio de pagamento. Quem criou o Bitcoin não criou para ficar transacionando, foi criado para ser uma reserva de valor, porque ele é escasso. Vai chegar uma hora que vai acabar. Na hora que as máquinas minerarem tudo, vai, sei lá, quantos milhões de Bitcoin tem, acabou, né? E a cotação ela vai flutuar de acordo, né? Mas aí você tem outras criptomoedas que foram construídas para serem meio de pagamento, né? E aí essa tecnologia... Que é o Drex, que é um deles, né? Exatamente. Aí você tem as privadas, né? Indo mais na linha de DeFi. Você vai mais além, né? Do que uma simples moeda. É todo um sistema, um ecossistema que conversa com o Detran, com o cartório, com o SUSEP. E os países criando as moedas oficiais. Porque você também fala em tem dólar isso, digital já também. Tem muitos países que não tem, né? Então, por isso que o Banco Central falou, não, vamos antecipar isso para, né? E assim, na minha visão, como a lei brasileira é muito bem clara em relação à tributação, né? E a movimentação de dinheiro transfronteiriço, né? Eu tenho certeza que a legislação cambial em vigor hoje, ela vai se aplicar também a pagamento e recebimento em criptomoeda. Então, os impostos têm que ser recolhidos, né? A certificação de que não é lavagem de dinheiro tem que continuar acontecendo. Então, assim, o sistema ele vai funcionar do jeito que ele funciona hoje, só que ao invés de você liquidar através do que está aí, provavelmente a gente vai usar uma outra tecnologia. Beleza, é isso, pessoal. Então, mais um CoinCast aí. Quero agradecer aí o Tony aí pela presença. Eu que agradeço. Né? E fica aí também o convite para outros temas aí, certo? Volte sempre aqui na CoinCast, é cliente nosso aí também. Né? Prazer, e muito obrigado aí pela presença. Obrigado pela audiência também. E um bom feriado aí para todo mundo. Junto aí, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.